Tenho sido convidado várias vezes para várias igrejas para falar para muitos fiéis, e o tema principal da conversa que se leva para essas igrejas centra-se na construção do templo para o Senhor. E a Bíblia, de forma tão interessante, orienta quase tudo, até como devemos construir a igreja para o Senhor. Então isso leva-me a pensar numa das viagens que eu tive em 2015, quando pela primeira vez eu quis conhecer uma igreja famosa na Alemanha. Ela está em Frankfurt. Esta igreja foi vítima da guerra, na Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e durante algum tempo, por várias razões que não tenho agora tempo de explicar aqui, os britânicos queriam destruir aquela igreja. Fizeram tudo. Os Estados Unidos também queriam destruir aquela igreja. Dizem que houve muitos muitos aviões que caíram na tentativa de procurar formas de destruir aquela igreja. E os alemães faziam tudo para defender aquela igreja. É interessante o porquê que eles defendiam a igreja. Porquê queriam também destruir a igreja? O que escondiam naquela igreja? Bem, hoje a conversa não vai em torno disso, mas num outro áudio eu poderei fazer essa gravação para partilhar contigo em detalhes o que realmente acontecia. Porém, eu fui para essa igreja em Frankfurt e quando lá cheguei, fiquei de boca aberta. Eu admirei ver a magnitude daquela igreja, a beleza com a qual foi erguida, ver como a arquitetura humana é capaz de nos surpreender. Existem várias outras igrejas a nível do mundo. Sei que há bem pouco tempo fez a inauguração de uma igreja na França que havia queimado, e aquilo é arquitetura. Chamaram dos melhores no mundo para desenharem cada detalhe, colocar detalhes em tudo, e as igrejas ficam um real pedaço de arte, uma coisa extraordinária. E assim é aquela igreja na Alemanha. Eu gostei de lá estar. O que vi foi muito bom, foi lindo demais. E eu gostaria de voltar um dia a visitar aquela igreja mais uma vez. A pergunta que pairou no meu coração quando estive lá dentro daquela igreja foi: como se constrói uma igreja para Deus? Como? Quais são os princípios elementares que devemos levar em consideração na programação da construção da igreja de Deus? Bem, eu vi várias vezes meu pai a construir igreja ao longo da sua vida, e enquanto meu pai construiu as igrejas, aquilo era: arranjamos o terreno também que às vezes arranjavam só assim, ainda não está legalizado, mas conseguiram, oravam, agradeciam a Deus. As orações seguiam sempre esses passos, mas eu via que os pais ficavam entusiasmados em buscar cimento, convidar pessoas para trazerem alguma coisa, blocos, cimento, etc. Era uma motivação fora do normal. Eu via sempre isso a motivar meu pai. E os outros tios com os quais vivíamos e junto com o papá faziam esforços de construir templo para Deus. Mas a pergunta esta manhã é: como construir uma igreja para Deus? Como? Existem princípios bíblicos que devemos seguir na ordem da construção do templo para Deus? Bem, este pequeno sermão, Como Construir uma Igreja para Deus, oferece uma visão sobre o processo de edificar uma igreja que honra e glorifica a Deus. Através de princípios bíblicos e práticas cristãs, entenderemos como uma igreja verdadeira é edificada e construída. E lembra, a Bíblia tem todos estes princípios descritos para a nossa boa compreensão. Primeiro passo
Eu vou descrever aqui 8 passos. E este é o primeiro. O fundamento da igreja deve sempre ser, e para sempre será, Jesus Cristo. O versículo-chave para defender esse argumento é São Mateus 16, versículo 18. E ele diz que: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. A base para a construção de uma igreja verdadeira é Cristo Jesus e nada mais. Ele é o fundamento sobre o qual todas as coisas devem ser edificadas. Cristo é o fundamento e não há outro. Toda a igreja deve ser centrada em Cristo e sua obra redentora. Nada diferente disso. O segundo ponto que eu quero partilhar com vocês é que a igreja não é um edifício, mas um corpo de crentes. É importante que saibamos isso. A verdadeira igreja não se define por paredes e tijolos, não. Mas pelos crentes que a compõem. Estes sim é que definem a igreja. 1 Coríntios 3, versículo 9 diz que: porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Nós somos edifícios de Deus. A edificação é feita por meio de pessoas transformadas, unidas em Cristo e no serviço mútuo. Isso é preciso ser bem detalhado, bem descrito, enfatizado, para que toda pessoa saiba que a edificação não é feita por qualquer pessoa, não, mas ela é feita por meio de pessoas transformadas. Você era cágado, agora virou pacaça. Era gazela, tem que estar transformado, você tem que mudar, tem que existir um processo de mutação. O Adão que era Adão ontem, hoje já não é o Adão de ontem. Aquele Adão morreu. Hoje é um Adão guiado pelo Espírito de Deus. Tem que existir transformação. E tem que existir união em Cristo. Terceiro ponto, muito importante. Importantíssimo para a construção da Igreja de Deus. A igreja deve ser construída com base na palavra de Deus. Eu vi várias igrejas a serem construídas porque encontraram um texto bonito na Bíblia. O texto falava Shekinah. Shekinah é a glória de Deus. Então a nossa igreja vai ser Shekinah, a glória de Deus. E tudo que se fala só vai em torno de Shekinah, a glória de Deus. No Brasil, segundo um livro que eu tive a oportunidade de ler numa das viagens que eu fiz ao Cunene, um dos livros da TAG, existe uma igreja chamada o Quadrado Redondo do Triângulo, qualquer coisa assim, uma coisa confusa. Depois também eu quero também partilhar uma experiência da Viana, que existe uma igreja chamada a Flor de Deus. A igreja chama-se a Flor de Deus. E um dos meus tios adorava nessa igreja. E lá tiveram confusão, os membros desentenderam-se. E esse meu tio, como achavam-se ser intelectuais e que não queriam associar-se às pessoas que não tinham a cultura intelectual lá na igreja deles, segundo a narrativa que ele dá. Então eles desassociaram-se daqueles irmãos e criaram uma outra igreja. Em vez de ser a Flor de Deus, alugaram um edifício por detrás e deram o nome o Deus da Flor. Eu não sei que razões motivam eles a nomear as igrejas assim, o quadrado redondo do triângulo de Deus. Quer dizer, existem muitas filosofias estranhas em torno de nomes e a concepção de uma igreja. Mas a Bíblia nos diz em 2 de Timóteo 3, versículo 16, um dos textos favoritos para mim. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda, não parte, não, toda.
e útil para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. A Bíblia é o alicerce de todo o ensino e prática da igreja. A igreja deve ser uma comunidade onde a palavra de Deus é pregada, ensinada e vivida. O estudo das Escrituras e a aplicação de seus ensinamentos são essenciais para a edificação espiritual da igreja. Lembrar o estudo e a aplicação dos seus ensinamentos. Toda a igreja que não estuda e não aplica o que estuda não cresce. Quarto ponto. A importância da comunhão e do amor. Para se construir uma igreja, é preciso destacar a importância da comunhão e o amor. Isso é fundamental. E não é só ao construir a igreja. Ao estruturar as nossas famílias, é principal considerar este ponto, o quarto ponto deste sermão. A igreja é um lugar de comunhão verdadeira, onde os crentes se amam e se apoiam uns aos outros. Faz-me pensar nas comunidades judias em todo o mundo, que têm bancos judeus, escolas judias, lojas de judeus, e a economia deles circula entre eles. Estes tornam fortes, estes tornam-se poderosos. Em Atos 2, 42 até 47, descreve a primeira igreja como uma comunidade dedicada à oração, ao partir do pão e à ajuda mútua. Isto aqui é fundamental. Se não fosse por essas práticas, não teríamos registrado o grande crescimento da igreja primitiva e que serve para nós como modelo. A unidade e o amor são fundamentais para uma igreja saudável e em crescimento. Eu vou repetir essa minha afirmação. O amor entre os membros são fundamentais para uma igreja saudável e em crescimento. Quinto ponto. A igreja deve ser um lugar de adoração. Obviamente, a adoração a Deus deve ser centrada na vida da igreja. A igreja deve ser um lugar onde os crentes se reúnem para louvar, glorificar e buscar a presença de Deus. A adoração deve ser espontânea. Não deve ser algo que é tradicional, algo culturalmente programado. Então, é como as missas, mesmo ritual, mesmas práticas de forma constante, uma rotina que é praticada de forma constante, não. A nossa entrega à adoração deve ser algo espontâneo, genuíno e orientado por um desejo de honrar a Deus em espírito e em verdade. Sexto ponto, a missão da igreja, fazer discípulos. Esta é a única missão que ela tem, fazer discípulos. Pois vocês devem entender que a missão da igreja é evangelizar e discipular. A igreja deve estar comprometida com a grande comissão dada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20, que diz que, portanto, ide, ensinai, não é? E pregai o evangelho, batizando homens em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão da igreja é ir e pregar o evangelho. A edificação da igreja não é apenas sobre o crescimento numérico, mas sobre o crescimento espiritual e a transformação de vidas. Eu acho que estamos a repetir várias vezes o assunto espiritual e a questão da transformação, que é essencial no processo de se erguer uma igreja. Estes são os objetivos fundamentais que se deve ter. Alcançar pessoas, que é evangelismo, e transformar essas pessoas mediante a apresentação do Espírito Santo, que se encarrega em transformar cada um destes elementos. Amados, nós temos que compreender que cada membro da igreja tem um chamado
de compartilhar o Evangelho e fazer discípulo cada um dos membros da igreja. 7º ponto, a igreja deve ser construtora de bons testemunhos. A igreja precisa ser reflexo da luz de Cristo ao mundo. Ela precisa. Os membros devem viver de maneira que honrem a Deus e mostrem ao mundo o poder transformador do Evangelho. Construir bons testemunhos. Temos muitas histórias e relatos tristonhos que não se pode até partilhar por conta dos próprios líderes da igreja. Eu falo a partir dos pastores, anciãos e os outros oficiais da igreja. Aqui no ponto 7 nos diz que a igreja deve ser construtora de bons testemunhos. A igreja precisa ser o reflexo da luz de Cristo no mundo. E os membros devem viver de maneira que honre a Deus e mostre ao mundo o poder transformador do Evangelho. No livro de Filipenses 2,15, lemos o seguinte: para que venham a ser irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida, perversa, na qual brilham como estrelas no mundo. Este é o que deve ser o dever de cada um de nós, principalmente os líderes da própria igreja. Último ponto, a dependência do Espírito Santo. Oh, queridos, não poderíamos terminar sem esta. A construção da igreja não pode ser feita pela força humana, mas depende do poder do Espírito Santo. As pessoas muitas das vezes, quando vão nessas igrejas, é notório ver que eles querem ver quem mais deu. Eu fui numa igreja tempos atrás e depois de recolherem, aquilo virou uma forma de desafio, o que contrasta já com a orientação do Conselho de Mordomia, escrito pela nossa irmã Ellen White, orientada por Deus. As pessoas querem mostrar, as mulheres conseguiram X, ganharam as mulheres. As crianças deram X, as nossas visitas deram só X. Os pais, e depois há uma convulsão dentro da igreja. Esta coisa de dar, este sentimento de querer mostrar que demos mais ou dediquei mais tempo para erguer o templo, não deve motivar o nosso coração. O Espírito Santo é quem guia, fortalece e capacita os crentes para cumprir a missão de edificar a Igreja de Deus. Durante muitos anos, o meu pai ficou dirigindo a igreja do 11 de novembro. E durante esse período nós tínhamos o plano de construir a igreja. E eu vi que uma das coisas que nós instituímos como líderes foi o estudo do Espírito de Profecia. Enfatizamos em primeira mão o estudo do Espírito de Profecia. Foi mesmo assim. Dissemos, nós não vamos construir e não vamos mobilizar ninguém a construir se primeiro não desenvolvermos aqui tardes de estudo do Espírito de Profecia. Porque quando o povo estuda o Espírito de Profecia e cresce espiritualmente por causa das revelações que são constantes nos documentos, nos diplomas sagrados, eles crescem espiritualmente e eles compreendem o propósito e a missão de Cristo aqui na Terra. E ao compreenderem isso tudo, então eles doam-se para serem um braço forte na expansão do Evangelho. A oração e a busca pela direção do Espírito são cruciais para que a igreja cumpra o seu propósito. São cruciais, meus amados. A oração e a constante busca por pessoas para que eles sejam partes integrantes do plano de salvação é crucial. Para concluir, eu gostaria de afirmar que para construir uma igreja para Deus, não é apenas uma questão de planejamento ou recursos materiais, não. A verdadeira edificação da igreja é espiritual e envolve os crentes sendo transformados, vivendo em comunhão, pregando a palavra, adorando a Deus e discipular o mundo. A Igreja de Cristo cresce através da experiência da liderança do Espírito Santo
pela fidelidade dos crentes aos princípios bíblicos. Deus os possa abençoar. Deus os dê saúde, em nome de Jesus. Amém. O céu está brilhante, lá em Belém, menino nasceu. Veio salvar o homem do pecado, Emmanuel, Deus está entre nós. Em toda a terra nasce a esperança, já brilha agora o novo alvorecer. Venha adorar.
Deus.